Graça e paz, meus irmãos, irmãs e amigos. Hoje encerraremos nossa série de mensagens em 1 Coríntios capítulo 15, com um texto glorioso, poderoso e repleto de esperança. Então vamos ler o texto. Nós estamos gravando a 6ª mensagem nesse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então já temos 5 mensagens aqui no canal. É só você procurar a playlist sobre a ressurreição, ok? E os versículos finais do capítulo 15, de 50 a 58, dizem assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. É a morte da morte. E aí o apóstolo pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa é a resposta final que o apóstolo Paulo traz para uma dúvida essencial. E qual é a dúvida? Como entrar na eternidade? Como tomar posse do reino de Deus com um corpo mortal e corruptível? Então, ele mostra aqui que a ressurreição é mais do que consolo. A ressurreição é triunfo, é vitória. É o fim da história com Cristo reinando sobre tudo. E o tema da nossa mensagem, você já deve ter visto aí na capa do vídeo, a morte da morte. A vitória final dos redimidos. E nos versículos 50 a 53, vemos que o corpo atual, esse corpo, não pode herdar a eternidade. Veja como o apóstolo Paulo diz isso no versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo nos ensina e nos lembra que nós precisamos ser transformados. Não vamos para a eternidade, meus queridos, com esse corpo frágil, doente e pecador.
Ele vai dizer no versículo 52 que no momento, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Pense então numa lagarta que se arrasta pelo chão. Parece sem beleza, limitada, mas um dia essa lagarta entra num casulo e sai de lá o quê? Uma borboleta livre, leve, colorida, linda. Assim será a nossa transformação. Isso muda como encaramos o sofrimento nos dias de hoje. Saber disso muda a nossa visão sobre a vida nesse mundo. Toda dor, toda limitação corporal tem um prazo de validade. O que hoje se corrompe será vestido de incorrupção. Então, espere em Deus, confie em Deus, descanse nas promessas de Deus. Agora veja como ele sintetiza do verso 54 ao verso 57. Ele vai dizer que a morte será vencida pela vida. No verso 54 ele escreve: tragada foi a morte pela vitória. Cristo venceu a morte. O que era o maior inimigo, agora é um inimigo derrotado, porque Jesus Cristo o venceu quando ressuscitou dos mortos, garantindo também a nossa ressurreição. E parece que o apóstolo Paulo, nos versículos 56 e 57, ele está de fato celebrando a vitória, essa vitória, depois de tripudiar sobre a morte no verso 55. Porque ele questiona a morte, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão, com o qual você fere e ceifa as vidas? Onde está agora? E no verso 56 ele diz que o aguilhão da morte é o pecado, mas as Escrituras nos dizem que Jesus veio para tirar os pecados. E aí no verso 57, o triunfo da vitória de Cristo e da nossa vitória nele, porque assim está escrito: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Uma abelha pode ferir e matar com seu ferrão. Mas se ela perde o ferrão, ela não ataca mais e não fere mais. Jesus Cristo tirou o ferrão da morte. Glória a Deus. Agora ela é apenas uma passagem. O que a morte pode fazer, a única coisa que a morte pode fazer por nós cristãos, porque não é contra nós. A única coisa que a morte pode fazer por nós que estamos em Cristo é nos pegar e nos entregar nos braços de Jesus, onde estaremos eternamente. Então, aquele inimigo feroz, temido, agora é um inimigo derrotado. Você não precisa temer a morte. Em Cristo, a morte é o caminho para a vida eterna. Isso dá coragem para viver e para morrer com esperança. Eu posso viver com esperança e quando chegar o meu momento de partir, eu vou partir com esperança.
a esperança de estar com o meu Senhor na glória eterna. Assim eu vivo. Ah, moto, a concorrência aí fazendo barulho, né? Assim eu vivo e assim você deve viver, né? Nutrindo seu coração e sua mente com essa bendita esperança da ressurreição e de estarmos com Jesus Cristo por toda a eternidade. Viva com essa esperança. E quando você tiver que partir, você vai partir com essa esperança. Verso 58, e o último do nosso texto, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aqui aprendemos que nossa resposta à morte é uma resposta vitoriosa, é uma resposta perseverante. Nada pode tirar de nós aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós respondemos a essa vitória que Cristo conquistou para nós com firmeza, vivendo uma fé inabalável, trabalhando na obra do Senhor, vivendo para a glória do Senhor, perseverando nessa caminhada. A certeza da ressurreição não nos leva à passividade, pelo contrário. A certeza da ressurreição nos motiva ao trabalho fiel, reflexo de uma vida dedicada a glorificar a Deus. Quem sabe que haverá colheita, trabalha com alegria na lavoura. Ele sabe que o trabalho dele vai ser recompensado. E nós sabemos o fim da história. A vitória é certa. Por isso, vale a pena permanecer firme, amar, perdoar, servir e não desistir. Não desanime. Viva como servo de Deus, como serva de Deus. Porque o seu trabalho, o seu serviço no Senhor, para o Senhor, não é em vão. Cada lágrima, cada esforço, cada palavra de fé, tudo será recompensado na glória eterna ao lado do Pai. Concluo essa mensagem te lembrando que Cristo venceu a morte e nós também venceremos. Nós seremos transformados. Nós viveremos eternamente com Ele. E por isso, devemos viver com esperança, trabalhando com fidelidade, aguardando com alegria a volta de Cristo ou o nosso chamado para estarmos com Ele. A vitória já é nossa, por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém? E assim chegamos ao final do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. 6 mensagens sobre a ressurreição. Está tudo gravado aqui no nosso canal e você pode maratonar esses vídeos se você não viu ainda. Só procurar a playlist sobre a ressurreição. Mas a série não termina aqui. Semana que vem eu vou trazer uma mensagem, a última da série, baseada em João capítulo 11, nas palavras de Jesus, declarando que Ele é a ressurreição e a vida. Então aguarde por essa mensagem. Se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, acione aí o sininho das notificações para você ser avisado todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui no canal. Muito obrigado por estar aqui. Deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa
nutrir o seu coração e a sua mente com essa palavra de fé e de esperança. E a você que já está inscrito, que é nosso parceiro, muito obrigado. Deus te abençoe. E vamos juntos, espalhando a palavra de Deus e fazendo-a chegar a muitas outras pessoas. Um forte e carinhoso abraço. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.